Bom, pessoal, o segundo momento é trabalhar agora com vocês protagonismos da mulher na história. Eu só queria fazer uma observação, voltando lá na questão do gênero Pan. Pan é uma referência mitológica. Pan é o deus da floresta, metade homem, metade bode. Não tem nada a ver com macaco, mas é o deus da floresta. Pan. É ele quem protege os caçadores, é ele quem protege a floresta. E ele era um grande paquerador também, paquerava todas as ninfas do jardim de Afrodite. E a ninfa que ele mais queria paquerar era a Siringe. E a Siringe, com medo do Pan, pediu aos deuses que a transformassem em um outro ser. Aí os deuses transformaram a Siringe em um caniço. Quando o Pan foi abraçar a Siringe se transformou em caniço. Aí o que ele fez? Ele transformou o caniço numa flauta, chamada flauta de Pan. E toda vez que ele toca a flauta, a floresta escuta a melodia mais bonita do lugar. Então, uma referência mitológica também para a gente costurar um pouquinho de mitologia com a história, que é muito legal você ter esse equilíbrio. Mas vamos lá. Em relação ao protagonismo da mulher, esse protagonismo sempre esteve presente, sempre, desde o Paleolítico, que nós vimos aqui, até os dias de hoje. Então, por exemplo, no Egito Antigo, a gente pode falar da referência da Hatshepsut. A gente fala do Egito sempre associando ao faraó, como se todo faraó fosse do gênero masculino. Mas nós tivemos também governantes faraós femininas. A mais badalada é a Cleópatra, mas aí é muito clichê, né? Cleópatra também teve uma boa gestão, mas ela entrou mais para a história por ter sido amante do Júlio César, do Marco Antônio, etc. Uma grande gestora, uma grande mulher, uma grande governante foi Hatshepsut. A Hatshepsut, ela é filha do Tutmés I. Tutmés I é século XVI a.C., é na fase do Novo Império. É o momento em que o Egito estava se expandindo militarmente, era uma grande potência. E a Het, ela é filha do Tutmés I e ela vai casar com seu meio-irmão. Ou seja, o que é o meio-irmão? É um irmão que ela tem, só que não é da mesma mãe. Os faraós tinham várias esposas, então ela é filha de uma das esposas do Tutmés I, tá? E vai casar com um filho de outra esposa. Bom, então é o Tutmés II. Só que o Tutmés II, o marido da Hatshepsut, teve vida curta, morreu, e o herdeiro, Tutmés III, pequeno também, não governou. Então, quem governará o Egito vai ser a mulher. E é o período maior de governo do Egito. Foi a governanta que mais tempo exerceu o poder. São 22 anos de governo nas mãos de uma mulher. E ela investiu em tecnologia, em obras hidráulicas, construiu grandes represas, diques, açudes, etc. E você tem uma mulher gerenciando um estado. Foi a governanta que mais tempo governou o Egito. E ela é muito bem lembrada por isso.
a capacidade de gestão, de administração, a preocupação também não só com obras hidráulicas, mas também com desenvolvimento cultural, construiu muitos templos, etc. Ainda no Egito Antigo, eu tenho também o protagonismo de uma outra grande mulher chamada Hipácia. Hipácia é a primeira matemática historicamente diplomada, diríamos assim. A Hipácia, além de ser matemática, ela é também astrônoma. Ela vive na cidade de Alexandria, no século V depois de Cristo. Alexandria, uma cidade que foi fundada por Alexandre o Grande, lá no século I antes de Cristo. O tempo passou, Alexandria foi se desenvolvendo. Um dos sucessores de Alexandre o Grande, vai ser Ptolomeu II. Ptolomeu vai criar a Biblioteca de Alexandria, o farol do conhecimento humano no mundo antigo. Isso já no século III. No século V, você tem a criação da Escola Platônica de Alexandria, que é um centro acadêmico dos mais importantes do mundo. Ali você desenvolve a ciência da matemática, da astronomia. E essa escola, chamada Escola Platônica de Alexandria, ela é dirigida por uma mulher, que é a Hipácia. Você tem o protagonismo acadêmico das mulheres. Se Hatshepsut foi protagonista no campo da gestão, da administração, Hipácia no campo acadêmico. Um outro exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma referência importante no contexto da coragem, do determinismo. Uma jovem de 17 anos, e curiosamente essa idade de 17 anos é uma idade emblemática. Greta Thunberg, a grande ativista do meio ambiente, 17 anos. Malala, 17 anos, foi prêmio Nobel da Paz. Você tem hoje grandes ativistas, com 17 anos, dão uma lição de cidadania. Joana d'Arc também, a lição da coragem. Então, você tem a referência da Joana d'Arc como protagonista da Guerra dos 100 Anos. É ela quem comanda, com 17 anos, a vitória na Batalha de Orleans, que virou a Guerra dos 100 Anos em favor da França. Muito bem, então, o heroísmo, a coragem, a determinação da Joana. Bom, nós temos também, na Espanha, a Isabel de Castela, que é a rainha que promoveu, que concluiu a costura política daquilo que a gente chama hoje de Espanha. Ela vai reconquistar o território de Granada em 1492, ela costura politicamente a Espanha, que era dividida em diferentes reinos. Ela também patrocina a expedição do Colombo. A chegada dos europeus à América tem tudo a ver com essa mulher, ou seja, com a Isabel de Castela, gestora e também empreendedora. Da Isabel de Castela, você tem a Elizabeth, a rainha Elizabeth, a filha do Henrique VIII, na Inglaterra, governou praticamente 45 anos de mandato, fez da Inglaterra uma superpotência mercantil e naval. E ela vai brigar justamente com a Espanha, Ela que vai derrotar a Espanha, que era a grande potência, do século XVI, mas é a Inglaterra da Elizabeth que vai puxar o tapete da Espanha, vai destruir a Invencível Armada. Posteriormente, no século XVIII, uma outra grande gestora foi a czarina Catarina II. A Catarina II é uma déspota esclarecida, quer dizer, ela é representante do modelo absolutista, só que ela conseguiu estabelecer um regime influenciado pelas ideias liberais burguesas do iluminismo. Trocava muitas cartas com Voltaire, ela é muito fã dos iluministas. Ela é influenciada pela referência iluminista que prega o liberalismo, que prega a tolerância, que prega a igualdade. Ela, influenciada pelas ideias iluministas, ela tem uma gestão também diferenciada. Ela vai investir na educação das mulheres na Rússia. Ela vai exercer a tolerância de pensamento. É no reinado dela que os jesuítas que estavam sendo expulsos do Brasil e também de Portugal, da Espanha, vão migrar em busca dessa proteção. Uma mulher que ofereceu guarida e proteção para aqueles que eram perseguidos. Muito bem, então são mulheres que mudaram a história. Trazendo agora para o nosso território, Dandara. Dandara é uma grande guerreira. Ela é a esposa do Zumbi, rei dos Palmares.
E ela atua como comandante militar na resistência contra a repressão dos colonos brancos, do governador de Pernambuco, que queria destruir o Quilombo. Ela é uma grande guerreira, é a Joana d'Arc do Brasil, né, no meu entendimento. Então você tem Dandara, a referência também da coragem, da bravura, da luta pela liberdade. Bom, outra referência importante no mundo contemporâneo, da Revolução Francesa, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ela é uma revolucionária francesa que se sentiu traída pelos revolucionários franceses. Somos todos revolucionários. No processo francês eu tenho, sim, a participação ativa das mulheres, só que essas mulheres se sentiram traídas, porque quando os revolucionários tomaram o poder, eles redigiram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e não incluíram as mulheres nesses direitos. Então ela vai redigir um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela entra como a referência raiz do movimento feminista. Aqui, com Olympe de Gouges, você já começa a falar em movimento pela igualdade de direitos. E essa é a referência da primeira fase do movimento feminista, a luta pela igualdade de direitos. E essa luta começa na França. Eu tenho uma outra mulher muito importante, que é a Maria Curie. Maria Curie seria a Hipácia do século XX. Assim como Hipácia era uma grande matemática, astrônoma, a Curie é uma grande cientista, ela é uma física. É a única mulher, até hoje, a vencer 2 prêmios Nobel em categorias diferentes. Ela vai ser vencedora no Prêmio Nobel de 1903 na categoria da física, pelos seus trabalhos com a radioatividade. E, posteriormente, 8 anos depois, em 1911, ela ganhou o Prêmio Nobel da Química por ter descoberto novos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. O polônio chama-se polônio em homenagem a Maria, porque ela nasceu na Polônia. Polônio. Então, academicismo da mulher. Muito bem, uma outra mulher muitíssimo importante, Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, em 1949, ela vai escrever uma obra chamada O Segundo Sexo. E nessa obra, ela faz a ponte para a segunda fase do movimento feminista. A primeira fase vai conseguir os direitos iguais. Mas, apesar dos direitos serem assegurados, as mulheres continuavam sendo discriminadas, continuam sendo oprimidas, vítimas do preconceito. Então, ela não vai desnaturalizar o gênero. O gênero continua feminino, mas é um gênero subordinado ainda a valores de uma sociedade de poder sexista masculino. Então, nesse contexto, precisamos debater. Ela vai incorporar a necessidade de politizar a condição do gênero. Então, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, outra referência importante, Frida Kahlo. Fashion, ultimamente. Frida Kahlo é uma grande artista mexicana. Ela vai trabalhar em seus quadros muitas referências do folclore mexicano, da história mexicana. São cores vivas, são cores fortes, uma arte diferenciada. Frida Kahlo. Também diferenciada, porque ela foi uma protagonista de novos valores também. Muito corajosa, determinada nos seus princípios. Muito bem. Eu tenho a Angela Davis, que é uma feminista negra, socialista, que vai lutar não só pela igualdade de gêneros, mas também pela igualdade social. Ela é socialista, pela igualdade racial, ela vai combater a discriminação contra os negros nos Estados Unidos, vide a questão do George Floyd ultimamente. Quer dizer, até hoje, a grande potência do planeta não resolveu um simples problema de respeito humano. Nós temos a Malala, Gracinha da Malala, que saiu em defesa do direito de educação das meninas no Paquistão. Nós temos no Brasil a Maria da Penha, corajosa, ela vai lutar contra a violência doméstica. Em 2006, nós vamos ter a Lei Maria da Penha, em homenagem ao exemplo ao longo da sua vida contra a violência doméstica. E nós temos aqui as estudantes do ensino médio. Lá em São Paulo, há 3 anos atrás, as estudantes do ensino médio, as meninas do ensino médio, ocuparam
ocuparam corajosamente as escolas públicas de São Paulo para exigir a melhoria das condições de educação no estado de São Paulo, as condições da escola pública, do ensino público. Bom, a referência do movimento feminista, a raiz do movimento feminista começa, de fato, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem como um dos seus motivos a crise agrária. A França foi castigada por uma prolongada seca. A seca quebrou a safra gerou desabastecimento. O desabastecimento gerou especulação de preço, inflação, fome e revolta. Não há trigo em Paris para fazer o pão. E no meio da fome do povo, a rainha Maria Antonieta teria dito, a frase não é dela, mas associaram a frase à rainha. Ora, se o povo não tem pão, que vai comer brioche. E a gente sabe que o brioche é um produto de padaria, mas é muito mais caro, é muito mais gostoso, não é um pão qualquer. Não tem trigo para fazer pão, muito menos para fazer brioche. Então existe uma tensão muito forte no contexto do processo revolucionário. Você tem, nesse momento, as mulheres de Paris desesperadas porque não tem trigo para fazer o pão, a família passando fome. Nesse momento, 7.000 mulheres parisienses decidiram se organizar e promover uma marcha de Paris até Versalhes. Versalhes é o lugar onde está o palácio. É nesse palácio que está a rainha e o rei, a padeira e o padeiro. Então, vamos marchar até Versalhes para trazer o rei e a rainha. Muito bem, e é uma marcha vitoriosa. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit mitron. Ordre de la commune. Vous devez, avec 2 délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi, pas ses geôliers. Silence! Taisez-vous! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain! Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur! La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné! En route!
nationale. Poussez-vous. Place, place. Pas plus de 4. Pourquoi il n'y a pas nous? On veut voir le roi, nous aussi. Et pas de pique. Par là. Ça suffit, Caromin. Tu calmes, vous faisez la porte. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien? Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! Eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous le promets. Vous aurez du pain. On Tuesday last, a crowd of women in a direct approach to the king and queen to help them feed their children marched to Versailles and forced the royal family to return with them to Paris. The Marquis de Lafayette, as commander of the new National Guard, had the duty of escort. The people hope that the presence of the king in their midst will help relieve their desperate situation. Waving loaves in the air on spikes, they jest that surely now they will have bread. When they had brought the baker himself, that is, the king, and the baker's wife and his little apprentice. Então é isso aí, pessoal. Viva a França! Viva as mulheres da França! Muito bem, então vamos lá. Nesse contexto da Revolução Francesa, você tem uma filósofa chamada Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges, ela inclusive havia criado uma associação feminina em favor da Revolução. Ela é uma poeta, ela é uma escritora, ela é de classe média, ela é escolarizada, e ela colocou a sua escolarização, a sua capacidade acadêmica, o seu empenho em favor da luta revolucionária. Mas ela acabou se decepcionando com os revolucionários, porque os revolucionários, no dia 26 de agosto de 1789, um mês e meio depois de tomar a Bastilha, os revolucionários, a maioria homens, redigiram um documento chamado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e excluíram as mulheres da condição de cidadania. Ela se sente traída, porque foram várias as mulheres que atuaram, que se engajaram no processo revolucionário. Você tem esse exemplo, essa marcha das mulheres. Você tem, então, as mulheres francesas se sentindo traídas com a atitude patriarcal e machista dos homens, que redigem um documento. Todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. Esse é o primeiro fundamento da declaração. Mas eles não consideram as mulheres como cidadãs a esse direito. Então ela vai escrever propositadamente um outro documento chamado a Declaração dos Direitos da Mulher e das Cidadãs. 2 anos depois, em 1791, e comprou briga com os revolucionários. Comprou tanta briga que infelizmente morreu na guilhotina. Foi guilhotinada como uma subversiva ordem ou
pior ainda, como uma mulher que não tinha condições para se adaptar à nova ordem. Bom, paralelamente, de Paris para Londres, na mesma época, um ano depois, você tem uma outra poeta, uma outra escritora, chamada Maria Wollstonecraft. A Maria Wollstonecraft, ela também toma as dores da ideia de igualdade de direitos entre homens e mulheres e escreve uma obra chamada Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela é uma crítica ácida do patriarcalismo, do machismo. Ela compara o direito divino dos reis, formulado pelo Jacques Bisset, é o teórico do absolutismo lá do Luís XIV, ao direito divino dos maridos. Então ela tem também uma grande contribuição na reflexão sobre igualdade de direitos. Pessoal, essa é a principal bandeira da primeira fase do movimento feminista. A primeira onda que começa aí na Revolução Francesa e vai até 1960, a primeira onda é marcada pela luta por igualdade de direitos políticos, em especial o direito de voto. E é nesse direito de voto que você tem o surgimento do movimento feminista na Inglaterra. Você já tem a Mary Wollstonecraft publicando a obra. Posteriormente, ao longo do século XIX, foram várias as manifestações isoladas, no primeiro momento, que saíram em favor dessa igualdade. John Stuart Mill, o famoso filósofo Stuart Mill, foi eleito deputado federal na Inglaterra em 1865, defendendo a causa das mulheres. Olha só que interessante. Um intelectual esclarecido, muito bem quisto pela sociedade britânica, saindo em defesa do voto para as mulheres. Posteriormente, surge em 1897 a primeira associação pelo sufrágio feminino na Inglaterra. E no início do século XX, você tem uma mulher que fez história na Inglaterra, a Emmeline Pankhurst. Em 1903, ela vai fundar a União Política e Social da Mulher, que é uma outra associação, mas uma associação mais verticalizada, mais ação e menos palavras, diria ela, that's not words. Então ela tenta estabelecer uma estratégia de luta mais afirmativa. Não é só fazer discurso, vamos fazer também passeata, vamos quebrar vidraça, vamos promover o incêndio das caixas de correio. Então, ela vai chamar a atenção. E chamou tanta atenção que foi presa várias vezes. Ela e as filhas. Ela tinha 5 filhos, mas 2 filhas sempre a acompanhavam, as mais velhas. E na prisão, ela também praticou a greve de fome, como forma de chamar a atenção da opinião pública. A Emmeline Pankhurst é uma referência notória pela proposta de uma estratégia mais ousada, mais visível. O movimento era muito invisível, então para dar visibilidade, ação. Em nome dessa ação que em 2015 você tem uma coprodução franco-britânica do filme As Sufragistas. Maravilhoso filme. Nesse filme, você tem como protagonista uma lavadeira, uma mulher de origem pobre, humilde, mas que se associa a esse movimento sufragista, que era um movimento de brancas de classe média. Vale lembrar isso também. A primeira onda feminista é de mulher branca e classe média, mas que começa a despertar a solidariedade das mulheres pobres, das mulheres excluídas, das mulheres negras, etc. O filme fala sobre a adesão de uma lavadeira a um movimento de brancas de classe média. E ela vai ser orientada a deixar o movimento, a voltar para casa, se submeter novamente ao universo machista dos homens. E ela diz não, a luta vale a pena. Então é bacana o filme no sentido de você perceber o contexto da Inglaterra do início do século XX. No filme, você tem a Meryl Streep fazendo o papel da Emmeline Pankhurst, como grande símbolo dessa luta. Um outro símbolo importante que se tornou mártir desse movimento feminista inglês e mártir de todo o movimento feminista mundial foi a Emily Davison, também de classe média, branca, escolarizada, que dedicou a sua vida pela causa libertária. E é isso que é bonito, não importa a sua condição social, não importa a sua condição acadêmica.
O que importa é a sua sensibilidade para as questões humanas. Então você tem a Emily Davison, ela é atuante da União das Mulheres, ela faz parte da união lá da Emily desde 1906, e ela resolveu, então, chamar a atenção para o movimento sufragista numa corrida de cavalo. O cavalo do rei ia correr, o rei era o Jorge V. Bem, então, quando o cavalo do rei passar com seu hipista, eu vou correr atrás do cavalo para colocar no cavalo uma referência do movimento sufragista, uma bandeira do movimento sufragista. E ela fez, correu atrás do cavalo, só que o cavalo acabou pisando nela e ela faleceu tragicamente. Então você tem o sacrifício da Emily, ela entra na pista correndo para colocar a bandeira no cavalo do rei, a bandeira do movimento sufragista, e pagou com a vida por isso. Bom, então você tem atitudes, um tanto quanto verticais, mas atitudes que, logicamente, vão chamar a atenção. Em 1918, já no final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela tem um decréscimo expressivo na oferta de mão de obra masculina. Muitos homens foram para a guerra, muitos morreram, muitos voltaram feridos. Então, cada vez mais, a importância da mulher, da mão de obra feminina, no pós-guerra, tornou-se evidente. E um outro detalhe curioso, o movimento feminista, ao longo da guerra, ele não se manifestou contra o Estado inglês. Ele foi obediente ao Estado. Quer dizer, o sentimento nacionalista falou mais forte que o sentimento feminista. Então, ao longo da guerra, entre 1914 e 1918, o Estado inglês não teve problemas com as feministas. Então, está na hora de reconhecer o trabalho dessas meninas, os valores, os direitos dessas meninas. Então, você tem, em 1918, o Parlamento Britânico, ele estabelece a extensão do direito de voto para as mulheres. Porém, em um primeiro momento, só podiam votar mulheres acima de 30 anos que fossem proprietárias. Não era esse o tipo de sufrágio, né? Não era um sufrágio pleno, mas era um primeiro passo. 10 anos depois, aí você elimina o critério da propriedade. A partir de 28, as mulheres maiores de 21 anos estão liberadas para votar, independente da propriedade. Bom, da Inglaterra para os Estados Unidos. O movimento feminista nos Estados Unidos também é histórico. Ele deita suas raízes no século XIX também, nas meiucas do século XIX. Em 1848, as norte-americanas também estão associadas na luta pelo voto. Curiosamente, elas vão associar o direito de voto também à luta pela abolição. Então, elas praticam aquilo que a gente chama de interseccionalidade. Vamos fazer uma interseção da luta pelos direitos de voto, pelos direitos iguais, pela luta contra a escravidão. Isso é muito bonito, essa interseção de lutas. Vale lembrar que nessa primeira fase do movimento feminista, essa primeira fase, ela é conduzida por mulheres brancas, por mulheres de classe média, escolarizadas ou letradas, ou que tinham certo protagonismo. Mas muitas delas também vão incorporar outras bandeiras, como a bandeira do abolicionismo. Isso nos Estados Unidos. Isso é muito bonito. As mulheres politizadas lutando não só pelo direito de voto, mas também pela liberdade dos escravos. Bom, então você tem associações cristãs, né? Boa parte desse movimento foi dirigido por associações cristãs comprometidas com a transformação, até porque Cristo prega a mudança, prega a justiça. Então não é incomum você ter associações cristãs lutando por liberdade, por igualdade, porque foi nesse contexto que você tem a história de Cristo, né? Ou seja, em pleno Império Romano escravista, a mensagem de Cristo era justamente a liberdade, a igualdade e a justiça social. Muito bem, então você tem nesse contexto associações cristãs, de mulheres cristãs lutando pelo sufrágio, pela liberdade, e você tem também associações de mulheres laicas, desassociadas, né, da referência cristã, mas ambas essas associações bem antigas nos Estados Unidos, uma tradição das mulheres norte-americanas em lutar por seus direitos. No dia 4 de junho de 19, você tem a aprovação da 19ª emenda.
A 19ª emenda estabeleceu o sufrágio feminino nos Estados Unidos. Ela vem um pouquinho depois da Lei Seca. A Lei Seca, a 18ª emenda, foi aprovada em 17. Só entrou em vigor em 1920, né? A Lei Seca. Aí depois da Lei Seca, que é a 18ª, veio a Lei do Sufrágio Feminino, que é a 19ª emenda. Muito bem, associa-se também o movimento feminino à tragédia que teria ocorrido em 1857, numa fábrica de tecidos de Nova York. Pessoal, aqui entram várias especulações. O porquê do 8 de março ser o Dia Internacional da Mulher? Existem, no mínimo, umas 3 referências para esse dia. Estima-se que essa tragédia, em março de 1957, ela teria matado praticamente 129 tecelãs. Era um prédio bastante prejudicado, as condições físicas do prédio não eram boas, o proprietário sabia que ia ter incêndio, deixou o incêndio acontecer para ganhar o seguro do incêndio. Tem muita especulação. Bom, então você tem como primeira referência para o 8 de março o sacrifício dessas tecelãs, vítimas desse suposto incêndio. Aí, posteriormente, de fevereiro de 1909, o Partido Socialista da América celebrou o Dia Internacional da Mulher. Foi a primeira vez que celebraram o Dia Internacional, no último domingo de fevereiro, para homenagear uma greve que havia ocorrido no ano anterior. Esse dia, no domingo de fevereiro, criada aí pelo Partido Socialista da América, ele acabou sendo abraçado pelas tecelãs da Rússia, pelas bolcheviques, antes da Revolução. Em 1917, você tem as tecelãs de Petrogrado, em fevereiro de 17. No último domingo de fevereiro, que foi o 23 de fevereiro, elas fizeram uma greve. Essa greve teve o apoio das camadas populares, etc. E foi essa greve que começou em fevereiro, 23 de fevereiro de 17, que provocou posteriormente a renúncia do czar na Rússia. Incidentemente, o calendário russo é o calendário juliano. O 23 de fevereiro, no calendário juliano, combina com o 8 de março, no calendário gregoriano, que é o nosso. Então, você tem essa referência também, o 8 de março, como uma data instituída em função de um movimento das tecelãs da Rússia bolchevique. Trazendo agora para o Brasil. No Brasil, a primeira referência do feminismo também é uma escritora, é uma poetisa, chamada Dionísia Floresta. O pseudônimo dela é Nísia de Dionísia. Nísia Floresta vai ler a obra da Mary Wollstonecraft, a inglesa, que publicou a obra dos Direitos da Mulher em 1792. Gostou da obra da Mary Wollstonecraft, traduziu a obra e incluiu na obra algumas reflexões sobre a condição da mulher no Brasil. Ela é considerada, por isso, a pioneira do movimento feminista no Brasil. Ela nasceu no Rio Grande do Norte e é ela quem vai defender as causas, né, da igualdade de direitos. Ela era, em pleno período monárquico, 1832, quando ela publica essa obra, Direitos da Mulher e Injustiça dos Homens, ela já era republicana, defensora da República, defensora da abolição, defensora do feminismo. Então, uma protagonista de tirar o chapéu. Muito bem, então você tem o movimento feminista no Brasil deitando as suas primeiras raízes nessa nordestina, Anísia Floresta. Floresta é pseudônimo, também era o nome da fazenda dela, nasceu na Fazenda Floresta. Um segundo momento importante do feminismo no Brasil vem com a Berta Lutz. A Berta Lutz é filha do Adolf Lutz, que é um grande médico que se especializou em doenças tropicais. A Berta Lutz ela vai estudar na Sorbonne, e na Sorbonne, a Berta Lutz ela vai ter contato com as sufragistas francesas, com as sufragistas inglesas, e vem para o Brasil.
trazendo as ideias dos direitos femininos. Em 19, ela cria a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Posteriormente, ela convoca o primeiro Congresso Feminista do Brasil. Desse congresso surge a Federação Brasileira. Então, a Berta Lutz, pessoal, ela é uma referência emblemática. A Anísia Floresta e a Berta Lutz. Aqui, uma imagem emblemática também. 5 grandes mulheres da história brasileira. Aqui eu tenho a Pagu. A Pagu é uma jornalista. Ela foi presa várias vezes por defender a causa feminina. Ela esteve na prisão, foi torturada durante a Era Vargas. Aqui eu tenho a Elci Lessa, que é uma jornalista. Ela era diretora do jornal O Globo. Ela é esposa do Orígenes Lessa, muito marcada aí pela literatura infanto-juvenil. Essa é a Tarsila do Amaral, a bambambam do modernismo, também ativista política, emprestou o seu talento também para as causas públicas populares, foi presa, foi torturada, mas não descansou, foi à luta. Aqui eu tenho a Anita Malfatti, que é a pioneira do movimento aqui no Brasil, movimento modernista, também defensora das causas populares, e aqui a Eugênia Moreira, que é de Juiz de Fora, uma grande escritora, também foi torturada na era Vargas, ficou na mesma cela da Olga Benário. Pessoal, essa imagem aqui dá uma tese de doutorado. São 5 grandes protagonistas do feminismo no Brasil. Grandes artistas que trouxeram para si a causa feminina. Historicamente, no Brasil, foi também no Rio Grande do Norte, olha só que coincidência, terra da Anísia Floresta. É lá no Rio Grande do Norte que você tem também as primeiras mulheres da América Latina a adquirirem o direito de voto. Você tem um governador, ele era simpatizante das ideias da Berta Lutz, ele conhecia a Berta, o Juvenal, e a partir daí ele assegurou no Rio Grande do Norte, por lei, em 1927, o direito de voto, sem discriminação de sexo. E nas eleições de 28, você tem as mulheres do Rio Grande do Norte, as mulheres potiguar, adquirindo o direito de eleger. As que elegeram tiveram voto anulado posteriormente pela Comissão Verificadora de Poderes, mas você tem a Alzira, que foi eleita e assumiu o cargo de prefeita de Lages. Então entra para a história como a primeira prefeita da América Latina. Aqui você tem o 24 de fevereiro de 32, o Código Eleitoral, assegurando o direito de voto para as mulheres, solteiras e viúvas que exercessem alguma profissão. E se fosse casada, tinha que ter autorização do marido. Posteriormente, em 34, esses critérios foram também superados. Aí você tem sufrágio feminino, livre, direto, facultativo. Em 46, é sufrágio feminino obrigatório. Aqui a primeira mulher eleita deputada federal, a Carlota Pereira, também médica, hematóloga, pediatra. Bom, numa performance do sufrágio feminino, as primeiras mulheres a adquirirem o direito de voto foram as neozelandesas. Na América Latina, foram as uruguaias. Uruguai, depois o Equador, o Brasil em 32, o sufrágio feminino. Como nós acabamos de falar, o sufrágio aqui ainda é facultativo, mas já tem o direito de votar. Curiosamente, na França, que é a raiz desse movimento, as mulheres francesas ficaram bem atrás nesse direito de voto, apesar de saírem na frente. Elas adquiriram muito tardiamente, em 48 apenas. E a Arábia Saudita, em 2011, o rei Abdalá garantiu o direito de voto para as mulheres. E em 2015, aí sim, elas votaram nas eleições municipais da Arábia Saudita. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Vote for women! Vote for women! Can we meet members and persons if you're interested? You a suffragette, Mrs. Elliot? I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can. Mama! Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Ocean tides, can I We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. Built my We're in every home, we're half the human race, you can't stop us all. time makes you bolder, even You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. Surrender. You see Never give up the fight. in the snow. Muito bem, tá aí o exemplo das sufragistas inglesas.